Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje é planejamento de conteúdo para redes sociais. Então pessoal, vamos falar hoje sobre um assunto que é muito interessante, que é muito importante, né, para a sua empresa e que as pessoas têm muitas dúvidas, tá? Mas antes da gente iniciar, vou pedir já para você se inscrever no canal, assim você vai receber sempre as notificações, né? Sempre que tiver conteúdo novo aqui você vai estar recebendo. E também se gostar do conteúdo depois já deixa um comentário, deixa um joinha aí que ajuda bastante a gente, tá? Então pessoal, planejamento de conteúdo para redes sociais. De fato, ele no resultado final desse planejamento é o que a gente vai estar publicando, né? O que a gente vai estar postando nas nossas redes sociais da nossa empresa todos os dias, né? Então é muito comum que as pessoas tenham muitas dúvidas sobre isso e o comportamento normal, né, de quem começa a trabalhar com redes sociais, seja uma empresa, seja um profissional, ou seja, as próprias pessoas que não trabalham profissionalmente nas redes sociais, é gerar conteúdo de maneira randômica, né? Então as pessoas veem alguma coisa que acham interessante e publicam isso. Alguns conteúdos dão resultados, são muito bem recebidos pelos seguidores, outros não. E aí acabou que as pessoas que querem estar gerando conteúdo constantemente começam a não ter o que postar, não ter ideias do que postar. Isso é muito comum porque as pessoas não seguem um planejamento, né, uma sequência de ações e de definições que vão ajudar de fato a definir que tipo de conteúdo elas vão estar publicando e não ficar dependendo somente, né, daquelas ideias esporádicas ou de alguma coisa que ela viu no concorrente, ela achou interessante. Então, o que a gente vai estar falando hoje aqui é basicamente um processo, tá? Algumas etapas que, seguindo elas, vão te ajudar a ter um conteúdo mais consistente, muito mais profundo e principalmente que vão fazer sentido para o seu público-alvo, né, para os seus clientes, tá, pessoal? Então, o primeiro ponto que a gente vai estar falando aqui é sobre a metodologia, tá? O que acontece? Quando a gente fala de redes sociais, a gente está falando basicamente de conteúdo, né? O que difere uma rede social, por exemplo, para uma notícia, para um blog, um conteúdo de blog, nada mais é do que o formato, mas todos eles são conteúdos. Então a gente pode estar publicando nas redes sociais vídeos, fotos, GIFs, imagens, diversos formatos, mas no final tudo é conteúdo. Então o que eu gosto muito de utilizar para as minhas redes sociais, dos clientes também, seguir uma metodologia muito similar ao que a gente tem para conteúdos de blog, tá? Mas adaptando ela para um contexto e formatos de redes sociais. Então eu vou estar apresentando para vocês aqui na sequência algumas etapas e que elas foram construídas, inclusive eu utilizo um template base que a Resultados Digitais desenvolveu para produção, né, e planejamento de conteúdo para blogs, para posts, enfim, e eu adaptei, né, fiz algumas adaptações, transformei, fui evoluindo essa planilha, né, essa metodologia para utilizá-la em redes sociais também. Então, a gente vai aqui agora para a tela do computador e vamos ver como funciona e como que você pode estar, de fato, organizando o seu planejamento e fazendo o seu calendário de publicações nas redes sociais. Então, pessoal, estamos aqui agora nessa planilha, né? Então, como eu comentei, ela é uma metodologia, uma sequência, basicamente, tá? De um material que a Resultados Digitais desenvolveu para fazer o planejamento de conteúdo para blogs, para redes sociais em gerais, enfim, para toda e qualquer tipo de conteúdo que a sua empresa precisa produzir. Eu peguei esse material, fiz uma adaptação, ajustei algumas coisas e deixei ele muito mais direcionado para redes sociais, tá? Esse material tem constante evolução, então eu vou deixar o link também depois dessa planilha. Vou deixar inclusive o link original também dele, que é o do Resultados Digitais. E vou deixar essa versão um pouquinho mais adaptada para formatos de redes sociais também, tá? Então, basicamente aqui, essa sequência, né, que eu comento, ela segue 5 etapas, tá? Para que a gente possa fazer um planejamento de conteúdo muito organizado e principalmente muito assertivo para o nosso público-alvo, a gente precisa partir primeiro de quem é o nosso público e de quem que a gente vai estar querendo conversar e alcançar através das redes sociais, tá? Então, o que a gente adapta muito para o marketing digital, a questão do público-alvo, é falar em personas. O que seria uma persona de uma maneira bem resumida aqui, né? Acho que é legal depois vocês darem uma pesquisada em outros conteúdos mais voltados a isso, mas de uma maneira muito resumida e muito direta, personas é uma adaptação, né? Uma construção fictícia, digamos assim, que representa o seu cliente ideal. Então, existem diversas maneiras de você construir a persona, você pode
Primeiro, acho que mais correta, né, mais indicada seria você entrevistar alguns clientes seus, entender alguns comportamentos deles, quem que é ele, como é que é a rotina dele, quais são os desafios que ele tem no dia a dia e, de fato, como que o seu serviço, o seu produto pode ajudar essa pessoa. E com isso você vai reunindo todas as informações, vai construindo uma personificação desse teu cliente ideal, tá? Então, o primeiro passo seria a gente mapear as personas e essas dificuldades, essas características que ela tem, os desafios que ela tem. O segundo passo que a gente vai estar falando um pouquinho aqui é sobre a jornada de compra, tá? Então, a gente não vai entrar em toda a metodologia de jornada de compra, entrar em todos os detalhes, aqui vai ser muito mais pontual, novamente adaptado aqui o modelo para redes sociais. E a gente vai falar um pouquinho quais são as principais necessidades que as pessoas têm em cada estágio de compra. Então, o estágio mais topo de funil, né, que a gente chama, ou seja, ele não sabe que ele tem um problema, ele não sabe que tem um desafio ainda, qual o tipo de conteúdo que a gente pode levar para essa persona nesse momento, e até a parte de decisão de compra, né? Então, até o momento que essa persona entende que precisa de alguma ajuda, precisa de algum produto, de algum serviço, e ela decide ir atrás e escolher por uma solução. Vamos falar também agora um pouquinho depois sobre algumas ideias de tema e calendário de publicação, que já entrando um pouquinho mais na parte prática de como que você vai gerenciar e ter as ideias em cima de tudo isso. E por fim, um cronograma que vai te ajudar depois a fazer o agendamento, né, toda a distribuição desses conteúdos nas redes sociais ao longo dos meses, tá? Então vamos aqui pela é, primeira parte, que seria a persona. Eu já deixei uma persona aqui pré-cadastrada, né, para ser mais direto também. Vocês podem depois adicionar campos, adicionar outras informações que vocês acharem pertinentes, né? Então, como eu falei, o método mais eficaz é você entrevistar alguns clientes seus, conversar com eles, mas se você não tiver essa disponibilidade, não for tão fácil assim, você pode partir muito do que você já conhece deles, partir dos hábitos, dos comportamentos. Você pode utilizar pesquisas públicas, às vezes de algum segmento, né? Às vezes segmento de comércio disponibiliza muitas pesquisas sobre o perfil do consumidor, segmento da indústria, enfim. Existem pesquisas públicas que podem ter informações relevantes de quem que é esse público. Você pode também utilizar informações das redes sociais, né? Então ir lá na fanpage do seu Facebook ou nos dados do Instagram, ver a idade média das pessoas que estão interagindo com você, entender de onde que são. Enfim, dá para extrair informações de diversos lugares, tá? Então, aqui nesse nosso exemplo, eu estou partindo de uma persona para o segmento de marketing, tá? Então, a minha empresa fictícia, que nesse caso que eu vou estar utilizando, é uma consultoria de processos focada em marketing. O que seria isso? Seria uma consultoria, no caso, que vai ajudar as empresas a otimizarem processos, otimizarem ferramentas, otimizarem os times para que sejam times mais produtivos e entreguem mais resultado, tá? Então, basicamente, eu criei um produto aqui para exemplificar todo esse vídeo, tá? Então, a nossa persona aqui é uma pessoa, né, a Carolina Menezes, de 35 anos, uma diretora de marketing, numa empresa com mais de 300 funcionários. Então, a gente já tem uma visão de quem que é essa pessoa. Resumidamente aqui alguns pontos, tá? Qual que é o dia a dia, o hábito dessa nossa persona, tá? Então eu coloquei aqui que a Carolina possui uma rotina bem puxada, pois gerencia todas as estratégias e equipe de marketing da empresa. Possui um time com 7 pessoas e ela passa boa parte do dia dela em reuniões, definindo e direcionando as estratégias que a empresa vai seguir. Carolina consome alguns conteúdos mais técnicos, né, para utilizar no dia a dia, referente ao seu trabalho, mas à noite prefere acessar conteúdos mais leves também para relaxar. Então, uma breve descrição de quem é a Carolina e como funciona o dia a dia dela. Logo abaixo, aqui tem alguns pontos que é interessante a gente entender quais redes sociais a nossa persona utiliza, quais redes sociais que ela consome informação. Porque não adianta a gente falar, vou estar no LinkedIn, vou estar no Instagram, só que a nossa persona tem hábitos diferentes, né? Tem costumes diferentes. Então, cada segmento vai ter, de fato, as suas redes sociais mais adequadas, os canais mais adequados. Então, é muito importante que você conheça quais são esses canais para que você direcione os esforços e os conteúdos para os canais corretos, né? Não vai sair criando conteúdo para toda a rede social, porque isso vai ser ineficaz, vai tirar mais trabalho e você vai estar fazendo esforços desnecessários. Então, no caso aqui também exemplificando, eu coloquei que a Carolina ela consome conteúdos no Instagram. No LinkedIn eu também gosto de ver informações do Pinterest, né? Então, referente ao trabalho dela. E aqui embaixo, pessoal, é onde a gente vai ter muito informação importante para utilizar na nossa estratégia de redes sociais. Objetivos e desafios, tá? Então aqui a gente vai entender quais são os objetivos que essa profissional tem, quais desafios que ela tem e como que como a nossa empresa
pode ajudá-la nesses desafios. E é aqui o pulo do gato, é aqui onde a gente vai pegar todas essas informações e converter isso em conteúdo, converter isso em conteúdos para as redes sociais. Como eu falei, isso aqui também é utilizado para outros tipos de formatos, né? Blog, enfim, outros tipos de formato, mas aqui a gente consegue entender que existe desafios que essa persona tem e que a gente pode gerar conteúdos que auxiliem ela no dia a dia. Então a gente vai começando a ser relevante para essa persona, começando a entregar valor para ela no dia a dia, até que ela a gente consiga mostrar o nosso produto, mostrar a nossa solução e consiga efetuar uma venda, tá? Então, eu não vou passar por todos aqui, depois vocês vão ter acesso a esse material, mas a gente já vai avançar aqui nos próximos pilares e depois a gente volta aqui só para fazer um link da publicação que a gente vai estar utilizando lá, tá? Então, jornada de compra, pessoal. Jornada de compra, perdi aqui, ó. Ela basicamente ela é em 4 etapas. Então eu coloquei aqui basicamente apenas o desafio e problema que essa persona tem em cada jornada, né, em cada etapa dessa jornada de compra, para que a gente tenha na mente exatamente em que momento que ela está e qual que é o desafio que ela tem nesse momento, tá? Então quando ela está num momento de aprendizado e descoberta, ou seja, ela não sabe ainda que ela tem um problema. Então qual que é o principal desafio aqui, né? O principal problema e desafio? A gente precisa chamar a atenção para ela para o problema de produtividade. Então, lembrando que a gente está com uma consultoria que foca em produtividade, a gente vai mostrar que a equipe dela às vezes pode não estar sendo tão produtiva no dia a dia. Então, a gente vai usar um conteúdo muito mais amplo, muito mais topo de funil para argumentar em cima disso, tá? Segundo ponto é reconhecimento do problema, ou seja, o momento que ela percebe que, opa, acho que eu tenho esse problema na minha empresa, então a gente vai ter que fazer a persona refletir que ela pode ter um problema de produtividade. Então, que tipo de conteúdo que a gente pode colocar na timeline dela, na rede social nossa, que ela vai visualizar e falar, opa, acho que eu tenho isso aí, esse tipo de exemplo aqui eu consigo visualizar na minha empresa, no meu dia a dia. Terceiro ponto, depois que ela já entendeu que ela tem um problema, já reconheceu que ela tem um problema, é a consideração da solução. E aqui nós colocamos como a principal solução, né, para esse problema e desafio é como posso melhorar a produtividade da minha equipe. Então, nossa persona vai começar a se perguntar, legal, já entendi que eu tenho um problema, já tenho um desafio de produtividade na minha equipe, como é que eu posso agora resolver? Quais são as soluções disponíveis para resolver esse meu problema? E por fim, a decisão de compra, né? Então aqui é o momento quando a gente vai entrar com conteúdos voltados ao nosso produto, ao nosso serviço. No caso, nós temos uma consultoria para otimizar processos e produtividade de equipes. Então, basicamente, a gente segue os principais pilares aqui da jornada de compra. Então, pessoal, aqui a gente chega na parte da ideias de conteúdo, né? Ideias de temas de conteúdo que a gente vai estar produzindo. Aqui não é a publicação ainda de fato, mas são os temas, né? Que tipo de conteúdo a gente pode estar gerando para cada etapa e para cada rede social que a gente vai estar trabalhando. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui a minha jornada de compra, eu vou fazer um conteúdo aqui para aprendizado e descoberta, né? Então, chamar a atenção para o problema de produtividade. Então, eu posso colocar um tema aqui, uma ideia, né? Que vai ser usar um número, usar alguma informação pública que existem, sei lá, a gente vai pesquisar, obviamente, depois na hora da publicação, mas vou colocar aqui que 80% das equipes têm problemas de produtividade. Então, é uma ideia do tema, não é a publicação em si, não sei se é esse número ainda, a gente vai depois buscar a informação. Eu vou fazer, então, isso aqui eu posso fazer uma imagem, né? Posso usar uma imagem de destaque no Instagram, e aqui a etapa de compra é aprendizado e descoberta, exatamente. Então a gente vai estar falando aqui na parte para chamar atenção sobre o problema de produtividade, para começar a colocar aquela ideia na cabeça da nossa persona, tá? Plantar aquela sementinha lá. Então se tiver mais de uma persona que também já tem, você já pode direcionar, né? No caso aqui, vamos deixar somente a nossa persona 1, uma relevância para a persona. Esse conteúdo ele é muito relevante, é pouco relevante. Vamos dizer que ele é de alta relevância porque de fato a gente vai estar levantando direto a raiz do problema, tá? Existem outras opções aqui depois na planilha que vocês podem estar utilizando, tá? Vocês podem já deixar o status, né? Então aqui está no status da ideia ainda. Se tiver alguma referência, tá? Se você encontrar depois a pesquisa, no caso, no nosso exemplo, você já pode colocar aqui também o link para deixar registrado. E se tiver mais pessoas na equipe que estão contribuindo, você pode também deixar quem deu a ideia, para que depois, na hora de construir, essa pessoa possa ser consultada em alguma eventual dúvida. Então vou colocar aqui mais uma também. Vamos colocar aqui agora para a parte de reconhecimento do problema. Fazer a pessoa refletir que ela pode ter um problema de produtividade. Então vamos usar aqui agora uma segunda ideia de tema. Vamos colocar aqui, então, por exemplo, vamos dizer
colocar aqui um vídeo sobre algum especialista da área falando sinais que a sua equipe pode ter, né, que a sua equipe pode demonstrar que ela está sendo pouco produtiva, né? Então, é só a ideia, né? Sinais que a sua equipe pode demonstrar que reflete a baixa produtividade. Então, no caso aqui, vamos colocar um vídeo e vamos publicar esse vídeo aqui no LinkedIn, porque ele já vai ter uma relevância muito mais profissional, digamos assim. Então, o contexto desse tipo de vídeo que eu estou imaginando, ele vai se encaixar melhor no LinkedIn, tá? Então, é uma ideia que eu estou tendo aqui. Reconhecimento do problema, persona 1, e também de alta relevância, está no status de ideia. Beleza, eu começo aqui a mapear várias ideias, vários temas, né? Eu começo a olhar de volta aqui na persona, começo a ver quais são os desafios que ela tem. Então, por exemplo, aqui, né? Quais desafios impedem a pessoa de atingir os objetivos dela, né? Como a nossa persona tem muitas tarefas no dia a dia, ela luta para melhorar a produtividade do time, mas ainda tem dificuldade de fazer isso, né? Então, a gente pode colocar mais um exemplo aqui. Número 3. Sem tempo para otimizar os processos do seu time. Então também pode ser um tema aqui que eu vou estar falando diretamente para uma dor dessa persona, tá? Essa aqui também vai ser reconhecimento do problema, então ela vai começar a analisar que ela tem esse tipo de situação. Vamos fazer aqui um conteúdo para LinkedIn também e vamos aqui fazer uma live, por exemplo. Então vamos pegar um especialista da minha empresa que vai falar sobre esse assunto, tá? Então, pessoal, aqui é só mais para ilustrar como você vai mapeando as ideias, tá? Você tem essas duas fontes de informação, que é a sua persona e que é os desafios e problemas que ela tem em cada etapa da jornada de compra. Que outras formas você pode utilizar para levantar ideias? Olhando para concorrentes, tá? Não copiando, mas se baseando no que ele tá publicando também. Então, usando como consulta. Próprio Google, próprio YouTube, próprias redes sociais, digitando as palavras-chave que você trabalha, né, sobre o seu produto, sobre a sua solução. Então, juntando todo esse tipo de informação, você vai colocando ideias, ideias, ideias. Agora a gente vai para a parte da gestão das publicações. Vamos dizer que a gente mapeou aqui 50 ideias e agora eu vou produzir algumas aqui que foram discutidas pela equipe ou você mesmo chegou à conclusão que elas são relevantes para serem publicadas, então a gente vai agora de fato para as publicações. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, né? O primeiro exemplo, 80% das equipes têm problema de produtividade, é um conteúdo de aprendizado e descoberta, legal, acho que é relevante, vamos fazer um post sobre ele então. Então a gente vai colocar aqui, vamos dizer que depois eu pesquisei, fui atrás de uma fonte oficial, descobri que 70% das equipes têm problema de produtividade, tá? Então, beleza, coloquei ali, já tenho agora o tema do conteúdo, tá? Então, a gente vai bater aqui uma imagem, é para Instagram, responsável pela produção. Então, no caso que vai ser eu mesmo que vou fazer. Então, tu vai colocando aqui a data de entrega, você vai se organizando, se você tiver uma equipe que vai produzir, você pode ir colocando os responsáveis, tá? E vai mapeando aqui todas as colunas de acordo com a data de entrega e a data de publicação. Então vamos dizer que eu vou publicar esse conteúdo aqui dia 25/4/2020, tá, pessoal? Aqui tá com a data de janeiro que estava com o template original. Eu vou entregar esse conteúdo no dia 23/4. Legal, já tem então um agendamento aqui. O status está em produção. Beleza, então aqui já é de fato o que vai ser publicado nas minhas redes sociais. Então ele é mais ou menos uma réplica do exemplo anterior, só que aqui a gente está mapeando ideias. O que for de fato aprovado e publicado, a gente faz a gestão dessas publicações nessa outra aba. E agora, por fim, a gente tem um cronograma também. Então isso aqui é legal para a gente poder mapear visualmente como é que está o nosso mês em termos de publicações. Então vamos dizer aqui que essa publicação vai sair no dia 25/4/2020, tá? Então aqui eu vou ter um cronograma de calendário mesmo, você pode utilizar outras ferramentas, mas no caso aqui está tudo já disponível, né? Então vamos aqui para abril, dia 25/4, vou publicar no sábado. Acabei colocando no sábado, enfim, só como exemplo, né? Então dia 25/4 a gente vai ter essa publicação sobre problema de produtividade, vai ser uma imagem para o Instagram. Então basicamente aqui, pessoal, o que eu faço? Eu só coloco aqui um igual para pegar a fórmula, tá? E coloco aqui para jogar para lá o tema. Então já começa a aparecer ali o meu calendário editorial montado. Então isso eu vou fazendo com todas as datas e vou depois só colocando aqui, pegando os temas lá
e jogando para cá. Então isso vai montando a minha planilha de publicações. Então, pessoal, basicamente era essa visão que eu queria passar para vocês. Eu acho que essa planilha aqui, ela é bem simples, ela ajuda bastante, ela já dá um norte para você organizar, ter ideias, ter um processo de publicação nas redes sociais, tá? Então eu vou estar deixando o link dela disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês podem estar fazendo uma cópia dela e utilizando também. Vou deixar também a planilha original da Resultados Digitais, que é voltada a publicações de conteúdo em geral. Vocês podem estar utilizando as duas, podem estar adaptando para a realidade de vocês também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe um comentário aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like também, vai ajudar bastante o canal aí. A gente vai trazendo mais conteúdos todas as semanas para vocês, tá bom, pessoal? Até a próxima, abraço!